Olá, alunos do nono ano. Continuando nossos estudos sobre química, né? Vamos estudar hoje o capítulo 7, a página 130. Vamos falar sobre ligações químicas, certo? Ver o que ocorre nas ligações químicas, né? As suas regras. Okay? Então, em primeiro momento, falando sobre ligações químicas, embora a matéria pareça um amontoado de átomos junto ali, mas isso não ocorre assim, dessa forma. Né? Ela segue regras, essas regras, ela busca explicar quais os motivos que os átomos se unem um ao outro, né? Para formar tudo que a gente conhece, essa diversidade de composto que forma nosso corpo e forma também o universo, certo? Então ele segue essa regra. A primeira coisa a perguntar é, mas você, por que é que os átomos se unem? Certo? Os átomos se unem para ganhar estabilidade, ficar estável, certo? Que eles têm eles querem assemelhar-se aos nossos queridos gases nobres, certo? Que os gases nobres são estáveis. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso aí, por que é que eles são estáveis. Então, os outros elementos químicos, você vê, só são 6 gases nobres, né? E são estáveis, os outros cento e tantos elementos, eles são instáveis. Então, eles precisam se unir, seguindo regras, para ganhar estabilidade e menor energia também, ok? Olha, obtendo essas ligações químicas, essas combinações possíveis que existem, origina as substâncias simples e as substâncias compostas. Então, através dessas ligações, nessas diferentes combinações, há possíveis que ocorrem, pode originar as substâncias simples e as substâncias compostas. O que são substâncias simples? São aquelas formadas de um único elemento químico. Só tem aquele elemento, não pode ter outro de maneira alguma. Se você decompor essa substância, ela só vai apresentar aquele elemento químico. Como exemplo, nós temos o oxigênio, o hidrogênio, certo? O nitrogênio. Vou pegar aqui uma folhinha, mostrar para vocês. Então, esse daqui são substâncias simples. Porque aqui nós temos O2, o oxigênio. Essa maravilha aqui, certo? O hidrogênio, O2 também. Isso quer dizer que são formados por 2 átomos de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Certo? E temos aqui também o nitrogênio, que existe maior quantidade aqui no ambiente, em torno de 78%, quase 80% de todos esses gases que existem aqui é o nitrogênio. Né? E o oxigênio é em torno de 20, 21, 22%, mais ou menos isso. Certo? Então eles são formados apenas, se você decompor isso aqui, só vai ter átomos de oxigênio. Se você decompor isso aqui, só vai ter átomo de hidrogênio. Então os elementos químicos, né, formando substâncias simples, eles são formados de um único elemento químico. Certo? Se você decompor, não existe outro ali, vai aparecer outro ali. E as substâncias compostas são aquelas formadas de 2 ou mais elementos químicos. Pode ser 2, 3 ou mais elementos químicos. Se você decompor, quebrar aquela substância ali, ela vai apresentar vários tipos de átomos. Como aqui nós temos, né, substância composta. Nós temos a nossa tradicional conhecida molécula da água, H2O, certo? Se você quebrar aqui, a única que quebra a molécula da água são as plantas, no processo da fotossíntese. Ela vai apresentar o oxigênio e o hidrogênio, 2 elementos diferentes, certo? Aqui nós temos C6H12O6, é a molécula da glicose, nosso açúcar. Né? Se você quebrar aqui, o que é que vai ocorrer? Vai ter carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, 3 elementos químicos. Aqui nós temos nosso dióxido de carbono, né? O dióxido de carbono. Esse que a gente lança na natureza, nosso bafo, né? Para nós é insuportável, né? Se a gente fechar a respiração aqui, segurar a respiração, nosso sangue vai terminar ficando ácido, certo? Então chega um momento que vai ter que liberar. Mas existe
alguém lá fora importantíssimo para a gente, que precisa desse gás carbônico para produzir matéria orgânica. Quem é? As plantas. Certo? Através da fotossíntese, ó, absorve o gás carbônico e transforma em matéria orgânica para a gente, né? Que a gente chama o dióxido de carbono, porque aqui ó, tem dois oxigênios. Então, se você quebrar isso aqui, você vê que ele vai apresentar 2 elementos ou 3, talvez até mais. Enquanto que os simples não, só vai ter um elemento químico. Certo? Então essas combinações, essas ligações, além de mostrar estabilidade aos elementos químicos, né? Porque eles têm que ter estabilidade, ele não pode ficar solto na natureza, instáveis, né? Nem livre, então ele tem que se unir, certo? Vai ter que se unir. Então ele também vai produzir essas 2 substâncias simples e as substâncias compostas. Ok? Olha, a busca da estabilidade, como eu falei um pouco antes, esses elementos eles querem se assemelhar aos gases nobres, certo? Se assemelhar aos gases nobres. Então, ele vai atrás e isso ocorre através da combinação dos elétrons. Certo? Ó, não de prótons, de elétrons. Lembra que eu falei nas aulas anteriores? O elétron é o único que pode aumentar ou diminuir, ceder ou adquirir. São os elétrons. Os prótons não, eles ficam ali, são fixos. Certo? E isso ocorre na última camada. A camada, sim, é aquilo que a gente estudou nas aulas anteriores. Lembra da distribuição eletrônica? Certo? Então, as camadas eletrônicas mesmo. Quando você faz a distribuição eletrônica, a última camada é a camada de valência. É a camada que vai adquirir elétrons ou liberar elétrons, ou até combinar, que nessa ligação química, os átomos ele pode perder, ele pode ganhar, ou ele pode compartilhar. Certo? Ele pode compartilhar elétrons. Então tá aqui, ó, né, a camada de valência. Qual é a camada de valência essa? Olha, aqui eu coloquei o cálcio. Ó, o cálcio, lembra, tem 20 elétrons, 20 prótons, 20 de número eletrônico. Se você fizer a distribuição eletrônica, ó, K, L, M, N, ó, K2, L8, M8, N vai ter 2 elétrons. Então, essa última camada aqui é a camada de valência. Professor, não, é a primeira camada. Não, é a segunda, não. Nesse caso aqui, só seria a primeira se fosse o caso do hidrogênio. Certo? O hidrogênio é a primeira, porque ele só tem uma camada. No caso do cálcio aqui, ele tem 4 camadas eletrônicas. Lembre, a última camada é a camada de valência. É aonde vai ocorrer o quê? A perda de elétron, a ganhar elétron e a compartilhar elétrons. Ok? Isso vai ocorrer. Então, voltando aos gases nobres. Então, os cientistas quebraram a cabeça por que é que esses 6 elementos químicos têm estabilidade. Né? E esses outros 100 e tantos aqui não têm estabilidade e precisa se combinar. E esses gases nobres, para se unir, para fazer ligação com outro elemento químico, tem que ser a alta temperatura, tem que ser uma coisa mais projetada. Na natureza, nada de ele se unir a outro elemento químico. Certo? Enquanto que os outros são estáveis e precisam dessa combinação. Né? Ela precisa se unir de uma forma ou outra para ganhar estabilidade. Aí eles foram quebrando a cabeça, que o bom do cientista é a curiosidade. Né? Os cientistas, graças a Deus, eles são curiosos, eles não ficam ali matutando, não, deixa para lá, não, eles vão passar anos, pode passar décadas. Certo? Às vezes eles adquirem um certo conhecimento e vai passando para outro para juntar aqueles conhecimentos. Né? Lembra que eu falei? É a junção de conhecimento ao longo do tempo que eles vão. Então, 2 cientistas, um chamado Gilberto Lewis e o outro Matheus Cossel, né, eles fazendo lá seus estudos e descobriram através dessas aí, ó, que eu falei desse tanto, das camadas eletrônicas. Quando você faz a distribuição eletrônica dos gases nobres, pelo menos 5 deles,
vai ter 8 elétrons na última camada, que é a camada de valência dos outros elementos. Né? Vai ter 8 elétrons. Ah, mas não é 6? É, porque 5 tem 8 elétrons. O hélio, ele só tem 2 elétrons. Mas aí ele é estável por quê? Porque a camada K comporta 2 elétrons e ele preenche. Diferente do nosso amigo hidrogênio na tabela periódica, bem aqui, ó. Se você pegar no cantinho, lá em cima, o hidrogênio ele só tem um elétron, então precisa de outro elétron para dar estabilidade. Certo? Precisa de outro elétron. Aí no caso aí, quando eles fizeram, descobriu. Tá aí o ponto da nossa dor de cabeça, é adivinha isso aí. Para ganhar estabilidade, eles precisam, todos esses elementos precisam ter o quê? 8 elétrons na última camada. Certo? Todos têm que ter 8 elétrons na última camada. Como é que faz? Ou doando, ou recebendo, ou compartilhando, de acordo com as regras que a gente falou. Daí veio o que ele chamou de regra dos octetos, né? Regra dos octetos, 8. Né? Então, o que a regra diz? A fim de adquirir condições de estabilidade, átomos devem, em sua última camada, ter 8 elétrons, através das ligações químicas. Certo? Então, a regra dos octetos, a fim de adquirir condições de estabilidade, os átomos devem completar na sua última camada 8 elétrons, independente da sua ligação, seja qual for das 3 ligações que a gente vai falar. Certo? Então, eles chegaram a esse ponto. Então, todos os elementos vão ter a sua última camada com 8 elétrons, doando, recebendo ou compartilhando elétrons. Então, no caso dos gases nobres, eles são estáveis. Então, ele pode viver livre e isolado na natureza. Esses outros elementos, se ele não estiver em estabilidade, ele não se encontra livre na natureza. Certo? Nem isolado, nem livre na natureza de maneira alguma. Certo? E eles vão se unir para ganhar, para formar substância, como a gente falou nesse instante, as simples, as compostas também. Olha, existem 3 tipos de ligações químicas. Quais são elas? As iônicas ou eletrovalentes. Certo? Ligações iônicas ou eletrovalentes. E as ligações covalentes e as metálicas. Então, somos 3 ligações químicas. Ligações iônicas ou eletrovalentes, as ligações covalentes e as ligações metálicas. Certo? A primeira que a gente falou aí, ó, ligações iônicas. Lembra dessa palavra? Íons. Né? Íons é quando o átomo é carregado positivo ou negativamente. Eles têm carga elétrica positiva ou negativamente. Então, no caso das ligações iônicas, há transferência de elétrons. Com essa transferência de elétrons, o átomo pode se tornar um cátion ou um ânion. Né? Lembra, o cátion é um ânion. Olha aqui, 5 dedos. Se aqui for 5 prótons e 5 elétrons, ele estaria o quê? Neutro. Na hora que ele transfere um elétron, ele ficou com 5 prótons e 4 elétrons. Então, nesse caso, ele se tornou um cátion positivo. Na hora que ele estava aqui com 5 prótons e 5 elétrons, adquiriu um elétron, ele ficou com um elétron a mais, então ele se tornou um íon negativo. Então, no caso das ligações iônicas, o nome já está denunciando, está relacionado aos íons, onde há formação de cátion e formação de ânion. E quando ocorre isso aí? Olha, ocorre entre metais, aquela parte verde grande da tabela periódica, entre metais e metais, ocorre entre metais e não metais, hidrogênios e metais. Certo? Você tem lá, descrevendo isso aí. Então, as regras para a ligação iônica, ela dessa forma. Só pode ocorrer entre metais, ó, metal e metal. Ou entre metal e não metal. Ou entre metal e o hidrogênio. Como é que eu sei que é
é um metal e quando é que eu sei que é um não metal. Olha, isso a gente descobre na tabela periódica. Lembra que a gente descobria a família, o período na tabela periódica? A gente descobre também. Vamos dizer aqui. Olha, aqui nós temos a ligação iônica, né? A ligação iônica, o cloreto de sódio, né? Tá aqui, ó. Quem é o cloreto de sódio? O sal de cozinha que sua mãe colocou aí no almoço, né? Ou vai colocar aí, ó, cloreto de sódio. Aqui está a sua fórmulazinha, ó, cloreto de sódio. O sódio ele tem 11 elétrons e o cloro tem 17 elétrons. Então, quando você faz a distribuição eletrônica e chega na última camada, olha aqui essa última camada, lá na última camada, esse elemento tem 1, 2 ou 3 elétrons, ele é um metal. Ele é um metal. Se ele tiver 5, 6 ou 7 elétrons, ele é um não metal. Certo? Ah, esse 8. O 8 ele é um gás nobre. Né? Ele é um gás nobre. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, na distribuição do sódio, quando você fez a distribuição do sódio, ó, K2L8M1. Tá vendo? Ó? M1. Então, já sei que ele é um metal. Ok? Aqui nessa distribuição, ó, 17, ó, 2, 8 e 7. Então, nesse caso aqui, já sei que ele é o quê? Um não metal. Então, você vê que a fórmula tem uma regra que diz como é que eu vou colocar. Olha a fórmula, primeiro o metal, depois o não metal. Olha, então, e agora, como é que eu vou fazer essa ligação química entre eles? É o seguinte. Nesse caso, quando ele tiver 1, 2 ou 3 elétrons, ele doa. Ele doa. Certo? Quando ele tiver 1, 2 ou 3 elétrons, ele doa. Quando você faz a distribuição eletrônica e ele tem 5, 6 e 7 elétrons, ele recebe. Ele recebe. Olhe bem, para formar 8, certo? Você tem um 7 e você tem um aqui. Para formar 8, é melhor você se livrar de 1 ou se livrar de 7? É melhor você se livrar de 1. Você tem aqui um 5 e você tem aqui um 3. Que é mais fácil de você liberar? O 5 ou o 3? O 3. Certo? Então, quando você faz a distribuição eletrônica, ele tem 1, 2 e 3, então ele libera. Certo? Ele perde. Certo? Ele vai perder esses elétrons. Quando ele tiver 5, 6 e 7, ele recebe esse elétron. O 4 ele fica intermediário. Com 4 elétrons ele é intermediário. Mas nesse caso ele pode mais ceder. Certo? Esse elétron. Então ele é intermediário. Ele pode receber como pode doar esse elétron. Certo? Ele pode receber como ele pode liberar esse elétron. Então, entendido aí? Quando você faz a distribuição eletrônica, ele tiver 1, 2 e 3 elétrons na última camada, ele é um metal e ele vai o quê? Perder esse elétron. Quando você faz a distribuição eletrônica, ele tem 5, 6 e 7, ele é um não metal, certo? Ele vai se transformar num ânion, ele ganha elétron, certo? Quem perde elétron fica positivo, quem ganha elétron fica negativo. Quem perde fica positivo, quem ganha fica negativo. Olha aqui. Na última camada, o que vai interessar para a gente é a última camada, né? A gente viu aqui que a última camada do sódio, né? Ele tem um elétron. A última camada do cloro, ele tem o quê? 7 elétrons, ok? 7 elétrons. Então, olha, eu coloquei dessa forma aqui, né? Com asteriscozinho. Ó. O sódio, ele só tem um elétron aqui. O cloro, ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 elétrons. Então, o cloro ele precisa de um elétron. E o sódio precisa despachar. Né? Vai-te embora, tu tá me atrapalhando esse elétron ali. Mas só que ele não vai ficar aí à toa, não. Alguém vai querer ele. Então, o que é que vai acontecer? Esse elétron ele vai ser transferido para o cloro.
certo? Aí ele vai ser transferido para o cloro aqui, ó. Ok? Então esse elétron ele vai ser transferido para o cloro. Então na hora que ele transferir, o que é que vai ocorrer? O cloro que tinha 7 elétrons, mais um vai ficar com 8. Olha aí, ó. Tá vendo? Ele tinha 7, não ganhou um do sódio, vai ficar com 8. Nesse caso aqui, o sódio, ele não tinha um e transferiu para o cloro, isso daqui não vai mais existir, ó. Pronto, ó. Acabou a brincadeira aqui, não vai existir. Como ele se livrou desse camarada aqui, o que é que ele ficou? A última camada agora é L, com 8 elétrons. Então ele agora ganhou estabilidade. Formou o nosso sal de cozinha, né? Que tempera a nossa comida, né? Valoriza. O sal, ele é importante na nossa saúde também, certo? Ele equilibra a quantidade de água no nosso organismo. Ó, nosso sistema nervoso também. Não pode em excesso. Né? A gente tem aí 5 gramas, 12 graminhas de sal por dia. Né? Mas a gente come tanta coisa aí, xilito, coxinha, pastel, não sei o quê. Então aí sim vai causar futuramente da gente o quê? Pressão alta, como se fala. Né? Vai causar problema de saúde. Ok? Devido à quantidade de sal lá, ele vai reter uma grande quantidade de água e isso aí, ó, vai dar uma pressão maior. E aí pode levar até o indivíduo a morrer. Mas o sal, ele é importante. A gente não pode viver sem sal. Certo? Ele é importante. Tudo na vida. Tudo você pode comer. Mas com equilíbrio. Né? E gastando. Certo? E gastando. É a melhor receita para a dieta. É você comer e gastar. Não é gastar dinheiro, não é gastar dinheiro, não. Eu comi um doce ali, vou gastar com exercício. Aí você vai mantendo o equilíbrio do seu organismo. Ok? Olha, agora a gente vai para as ligações covalente ou molecular, porque formam molécula. Então, essas ligações covalentes, ela não cede, ela não recebe, ela compartilha. Certo? Eu chamo de um casamento. Compartilhar. Certo? Compartilhar as coisas boas e as coisas ruins. Certo? Então ela vai compartilhar ali. Ok? Então, como ocorrem essas ligações covalentes? Ocorrem entre não metais, certo? Aquela parte lá direito da tabela periódica, entre não metais, ok? E ocorrem entre não metais e o hidrogênio, certo? Entre os não metais e hidrogênio. Nesse caso aqui, eles são responsáveis pela formação de molécula, a molécula da água, a molécula da glicose, e aí vai por diante, certo? Tudo são formados a partir dessas ligações covalente, molecular, através de quê? De compartilhamento, compartilhar, unir, vai se unir. No caso da água, o único que pode na natureza quebrar ali é quem? É as plantinhas, através do processo da fotossíntese, lá nas folhinhas. Né? Então, quando você for arrancar uma folhinha de uma planta, lembre que ela está fazendo a fotossíntese ali. Mas ali não presta para comer. Não presta para comer, mas presta para fazer oxigênio. Se ela, a gente não respira. Certo? A gente não respira, ela tem o seu papel importante ali, ok? Então, e como ocorre? Ocorre entre os não metais e os metais. Ou perdoe, entre os não metais e os não metais. E os não metais e o hidrogênio. Olha, aqui nós temos ligação covalente ou molecular. Aqui nós temos F. F é o flúor, né? O flúorzinho da pasta de dente, ele tem o quê? 9 elétrons. Eu fiz a distribuição aqui eletrônica do flúor, certo? Aqui apenas um átomozinho. Olha, K2L7, né? Fez 9. Só que esse átomo de flúor, para formar o flúor que a gente conhece, a molécula do flúor, F2, ele precisa compartilhar, certo? Ele precisa de outro flúor. Certo? Na hora que ele vai unir ao outro flúor, ele faz isso aqui, ó. Ok? A última camada dele tem quantos elétrons? 7. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Nesse aqui eu fiz diferente do asterisco para chamar a atenção. Ó. 2, 2, 4, 6 e 1, 7. Nesse caso aqui, você viu que ele não está doando. Olha o que, é que vai acontecer com eles. Ó. Ele vai se unir aqui. Ó. Tá vendo? Ó? Uniu. Aí agora eu tenho o quê? A união deles vai formar. Quantos flúor eu falei aqui? 2. Olha aqui. Ó. F2. Ó. Certo? Olha a molécula aqui do flúorzinho. Ó. Da parte de dentro, tá vendo? Ó, F2. Aí por que agora é F2? Porque aqui nós temos o quê? 2 átomos de flúor. Para formar o flúor da parte de dentro, precisa de 2 átomos de flúor. Está ele aqui. Né? Mas para a gente saber o que é que ocorre, a distribuição eletrônica. Na hora que você fez a distribuição, você viu que ele tem 7 elétrons. Para ganhar estabilidade, ele precisa de um elétron. Então, ele precisa de outro átomo de flúor. Vem cá, camarada. Vamos se unir aqui. Né? Na hora que ele se uniu, olha o que foi que aconteceu. Ó, uniu. E isso só pode ocorrer entre não metais mais não metais. Ou entre não metais mais hidrogênio. Certo? Hidrogênio. Olha. Nas ligações covalentes, nós temos essas fórmulas aqui, ó. Vocês também têm no livrinho de vocês. É bom vocês abrir o livro e acompanhar, ou fazer uma leitura após a aula. Fórmula eletrônica, é isso da distribuição eletrônica, tá vendo? Aqui é a fórmula eletrônica, né? Lembra, ó, eu vou dizer para vocês do 9º ano, estou falando hoje. O próximo ano, se Deus quiser, você estiver lá no ensino médio, o próximo ano, o 2º ano, o 3º ano, você vai ouvir falar disso aqui. Aí vai dizer, eita, bem que eu vi lá no meu livro, bem que eu vi a Aécio falando, dessas ligações. Né? Então, você vai com um pouco de conhecimento, que a gente é só a base. Né? A base. Aí o que você vai crescer lá, vai ter pouca dificuldade. É com uma casa. A casa você não monta à toa, não. Você tem que fazer o alicerce. Né? Tem que ter a base. Depois é que você vai aumentando para a casa ter resistência. Então é como se você chegar lá sem nenhum conhecimento desse aqui, você vai ficar atordoado. Tudo que o professor lá passa lá, você vai dizer até palavra com o pobre do professor internamente para você. Né? E o professor inocente. Porque isso aqui você tem que vir agora. Ah, eu vi. Olha que coisa boa. Né? Aqui nós temos a forma estrutural. Olha, F, só com esse traçozinho aqui, ó. Certo? Se precisasse, vamos dizer, se precisasse de 3 átomos de flúor, você colocaria 3 traçozinhos aqui, ó. Se precisasse de 2 traçozinhos aqui. E agora nós temos essa fórmula molecular, aquela que eu falei. Precisamos de quantos átomos de flúor? 2, pronto. Eu coloquei F, que é o símbolo do flúor, e coloquei aqui o 2 aqui, ó. Certo? O 2 aqui embaixo, ó. Então, nós temos a fórmula eletrônica, aquela eletrônica da distribuição eletrônica, certo? Nós temos a fórmula estrutural, aquela que tem um traçozinho, ó, ligando os dois lados. Se você precisou apenas de 2 elementos, você colocou um traço. Se precisou de 2 traços. E assim sucessivamente. E uma querida molécula da água, H2O. O hidrogênio tem um elétron, só tem uma camada, já falamos isso, e o oxigênio temos 2 camadas, né? Quando você faz, ó, a distribuição K2L6, né? Então aqui esse desenho aqui, né? Nós temos na última camada 1, 2, porque só interessa a última camada para as ligações químicas, certo? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Né? Então, se ele se unisse apenas a um hidrogênio, o que é que ia ocorrer? Ele ia fazer 6 com 1, 7. Ele precisa de 8 para ter estável. Aqui o hidrogênio ele já está estável, porque ele só tem um elétron com mais um 2, que ele vai. O hidrogênio ele quer se assemelhar ao hélio, porque o hélio é estável, porque tem 2 elétrons. Então, na hora que ele se uniu aqui, ó, foi o que ocorreu? Ele tem 2 elétrons agora. Aí o oxigênio precisou de outro hidrogênio. Ei, camarada, vem cá. Olha ele de novo aqui, outro aqui, ó. Certo? Ó, uniu. Agora o oxigênio temos o quê? Ó, 2, 4, 6, 7, 8. Conta com os 2 do lado lá, 8. Ele agora está estável, o oxigênio.
Esse hidrogênio agora tem 1, com mais 1, 2, está estável, porque está se assemelhando ao hélio, que é estável, é um gás nó, porque tem 2 elétrons na última camada. Olha o hidrogênio aqui, ó, 1 e 1, 2, ele também está estável. E aqui está a molécula da água, né? H2O, a molécula da água, ok? Agora vamos para a última das ligações químicas, chamada de ligações metálicas, certo? As nossas ligações metálicas. Essas ligações metálicas, o nome já está denunciando, ocorrem entre os metais, certo? Ocorrem entre os metais. Então lá há perda de elétrons dos metais. Então vários metais, isso forma o quê? Forma o ferro, forma o bronze, forma o ouro, forma o cobre, tudo são metais, certo? Então, esses átomos de metais, eles são atraídos, unidos um ao outro pelo seu núcleo, a atração do seu núcleo, certo? Aquela atração forte que existe, né? Na parte de cima desses metais, né, unidos, os elétrons também são atraídos, mas ele tem pouca força de atração. Então, esses elétrons aqui, eles podem se soltar, certo? Ou ficar, se mexendo. Então, as ligações metálicas são átomos envolvidos em uma nuvem de elétrons. E esses elétrons aqui, eles ficam se, mexendo para lá e para cá. E eles podem, como aqui a atração é fraca, ele pode se soltar. Certo? Eles podem se soltar, se movimentar. Certo? Eles podem se movimentar ali. Ok? Então, isso é que faz com que os metais sejam bons condutores de eletricidade. Certo? Vamos dizer, se aqui fosse um metal, se eu colocar ali nessa tomada aqui atrás, olha, como os elétrons aqui se movimentam facilmente, né? Circula, a força de atração é pouca, entre esse aqui na superfície aqui, o que é que ocorre? A energia dali, vai levar um choque. Eu ia morrer. Certo? Como isso aqui, essa caneta aqui, não tem, eu colocar ali, ele é um isolante, ele vai ficar só aqui, certo? Mas se fosse metais, é por isso também, se você colocar uma barra de ferro, não faça isso, pelo amor de Deus, certo? Uma barra de ferro no fogo e deixar lá um pouco, o que é que vai ocorrer? O ferro começa, os elétrons aqui, vai esquentando e eles começam a se movimentar, vai se movimentando, ai, queimou minha mão, por causa disso aí também, né? Quando você coloca lá, eles estão aqui, mas na hora que ele começa a esquentar a temperatura, eles começam a se movimentar, certo? Eles começam a se movimentar, ok, pessoal? Então, nesse caso aí da ligação metálica, ocorre entre os metais. Entre esses átomos desses metais, pode ser o ferro, pode ser o ouro, pode ser o bronze. Há uma atração forte entre os seus núcleos, entre os átomos daqueles que estão ali. A parte de cima, onde estão os elétrons, há uma atração, mas uma atração mais fraca. Esses elétrons eles têm capacidade de ficar circulando, se movimentando, certo? Graças a isso, nós temos a eletricidade, né? E temos também a parte térmica também, né? De calor que ele vai fazer isso aí. Ok? Então aí, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Dê uma lida, que isso aí é um tema muito bacana, né? É um tema que não morre esse ano, certo? É um tema que vai servir para vocês esses 3 anos, até no vestibular e na faculdade também. Depende de onde você vai a sua carreira, né? Então, dê uma lida, procure estudar, vê o vídeo várias vezes, certo? Como eu falei na aula anterior, não vá quebrar a cabeça, é aula remota, não é aula remota, mas é aula de importância grande. Como eu falei para vocês, a gente faz curso online, à distância, a gente faz pós-graduação, faz doutorado, tudo à distância hoje em dia, né? E cabe a vocês se interessar, porque o estudo é importante para vocês. Eu vou ficar, meus colegas vão ficar, e vocês aqui vão seguir o caminho de vocês. E para seguir o caminho de vocês, é isso aqui, é o estudo, certo? Eu sempre falo para meus alunos que o professor ele dá asa, né? O pai dá cuidado, amor, carinho, casa, comida, roupa lavada.
né? Mas o professor dá asa. Ah, eu vou virar um passo. Não, asa para você ganhar o mundo através de quê? Disso aqui, ó, de conhecimento. Né? O homem só chegou na lua devido ao conhecimento. O homem só fez esse celularzinho aqui que eu estou trabalhando com vocês através dos conhecimentos. Um doutor através do conhecimento, dos estudos. Então seja isso também. Certo? Não se importa para o colega, ah, não vou fazer, não, eu vou fazer minha parte, o futuro é meu. Seu futuro e da sua família. Né? A família de seu pai e sua mãe, a família que futuramente você vai constituir. Certo? Deus abençoe vocês, sejam felizes. Certo? Estou recebendo suas atividades, seus trabalhos com muito carinho. Certo? Com muito carinho mesmo. Ok? Por favor, aqueles que recebeu a prova, um trabalho, mande, porque essa semana, no máximo, a gente está fechando o nosso primeiro bimestre, certo? E a gente a gente não interessa a mim, particularmente, ao professor Aécio, prejudicar vocês, certo? Não quero que vocês saiam de maneira alguma, certo? Então, por favor, mande. Ah, meu colega, mande você, certo? Estou falando diretamente com você, mande. Certo? Mande, ok? Olha, o pessoal lá do Zé Geraldo, nono ano, né, que valoriza o meu trabalho, o trabalho dos colegas, né, sempre manda as atividades, tudo, os trabalhos, né, a prova. Quero mandar um abraço respeitoso, carinhoso mesmo, certo? Lá do nono a Ana Thaís, um abraço, Pedro Caio, o Fábio Gabriel, Pedro Henrique Vieira, Ana Tamires, Samuel Vinícius, Flávia Karine, aquele abraço, Maria Gabriela, oi, como é que vai? Ana Beatriz, Herbert Costa, Deus lhe abençoe a todos vocês, Lívia Silva, Ângelo Gustavo, Brígida, forte abraço, Beatriz da Silva, Mateus Pereira, Maria Luísa Leite, José Isaac, né? Maria Vitória Leite, Cícero Mateus, olha vocês do nono ano, aquele abraço forte, fraternal, com muito respeito, certo? Que Deus abençoe e continue desse jeito, certo? Do nono B, né? Carol Herculano, Isabela Camilo, já foram meus alunos, né? Ano passado a gente teve um pouquinho, né, de contato, Maria Vitória, Paulo Henrique, Maria Amanda, Luiz Gustavo, aquele abraço forte, Karine Vitória, Damião Davi, né, um menino espetacular, um abraço forte, Maria Eduarda Barbosa, Laura Vitória, Deus abençoe vocês e seja sempre assim, certo? Seja responsável com os seus estudos, Deus abençoe vocês. Esses são os visíveis. Né? Eu não estou vendo vocês, estou recebendo trabalho. Mas quando eu recebo um trabalho, uma atividade, eu estou vendo vocês aí na frente, quebrando a cabeça, como eu fazia também. Eu sou um eterno aluno. Né? E aqueles invisíveis que não mandam de jeito nenhum. Você é invisível. Acorde. Né? Procure fazer seus trabalhos, procure ver o seu futuro, pelo amor de Deus. Né? Acorde. O tempo é agora. Certo? O tempo não vai esperar por você, não. Quando você chegar lá na frente, você vai ver as dificuldades. Certo? Por favor, mande. Certo? Invisível só tem valor em desenho animado e em filme. Certo? Para o estudo não existe, não. Você tem que aparecer. Apareça para eu dar aquele alô, aquele meu abraço fraterno, carinhoso. Deus abençoe vocês. Tenham uma semana maravilhosa. Um abraço na família, que Deus abençoe. Tchau, pessoal. Felicidade para todos.